Então, é mais fácil você ser honesto na sua pergunta do que orgulhoso na sua dúvida. O Inverso está no ar e hoje se prepare, aperte os cintos porque a gente vai viajar. E vai viajar longe, viajar perto, diferente, comum, incomum, conhecido, desconhecido. Você tá vendo aqui minha roupa? Já já você vai entender por quê. Exatamente porque o Inverso de hoje vai sair do português para entrar em outros idiomas. Vai sair do Brasil para alcançar outros países, da América do Sul para outros continentes. E como a gente pensa em evangelho, é pro mundo todo. Seja bem-vindo ao Inverso de hoje, onde aqui você já sabe que a gente pensa de um jeito invertido num mundo de ponta cabeça. Então o Inverso é para nos lembrar que a gente, sem dúvida nenhuma, rema contra a correnteza e no mundo de ponta cabeça, pensar no inverso é alinhar as coisas na direção do céu, daquilo que importa. Então, já comente, já curte, deixa teu relatório, deixa teu comentário, deixa tua percepção, tua crítica. A gente quer saber de você, porque hoje, com quem eu estou aqui, que eu já vou te apresentar, você tem que deixar pra gente um comentário. Olha, pastor, eu venho daqui, eu venho dali. Olha, eu tenho um amigo desse lugar. Eu queria hoje abrir um mosaico chamado mundo para você viajar com a gente. Só algumas curiosidades para você. Sabe que o Inverso pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente aqui é uma comunidade do Evangelho. A gente é uma igreja que fala da esperança. E para você entender um pouquinho por que o cenário de hoje, olha só, nós estamos presentes em 212 países do mundo. É isso mesmo. 175 mil igrejas ao redor do planeta. Já percebeu como é diferente? Eu estou aqui em São Paulo. Mas você vai imaginar um pouquinho como é Paris, como é Sydney, como é África, como é Oceania, como é lá no Alasca. Tudo tem igreja, tudo fala de Deus. E quando a gente pensa em mais de 30 mil pastores, Pastor Luiz falando de Jesus, cada um com seu sotaque, com seu jeito, com a sua história, você já entendeu que hoje a gente vai abraçar esse planeta inteiro para perceber o quanto nós somos diferentes e o quanto o evangelho é igual para todos. Sejam bem-vindos vocês três. Eu não vou falar nome, eu não vou seguir nada do que a minha produção disse aqui. Por quê? Porque eu quero ouvir vocês, porque eu tô aqui com uma roupa que eu já vou explicar depois para vocês, mas eu quero ouvir cada um de vocês, o nome, uma saudação, se podem falar um pouco do idioma, de onde vem, ou a herança que vocês recebem, porque foram escolhidos, porque aqui ninguém tá no mesmo continente, tá? Já vou dizendo de cara, os três, cada um na sua descendência, vem de um continente diferente. E eu já começo com você, Pastor Luiz. Olá, que tal? E se eu puedo falar um pouquinho? Hoje eu vou visitar mi espanhol terrible. Wow. Pero, pastor, Dá para falar um pouquinho de espanhol. vamos falar um pouquinho, né? Su saludo para todo nosso equipo. Un saludo para todos. Mi nombre es Luis Carlos Castro. Soy de Colombia. Colômbia. Colombia, Ok. soy de Colombia. Soy de la parte sur de Colombia, da parte sul da Colômbia. Letícia, Letícia. Letícia, Olha aí. Colômbia. Letícia é divisa com o Brasil, né? Ok. É divisa com o Brasil, lá no sul extremo da Colômbia, sim? Colômbia pertence à América do Sul. América do Mas Sul. na nossa divisão institucional como igreja, a gente chama que a Colômbia pertence à divisão interamericana, que é a região da Interamérica com 55 países, pastor. Somente nessa divisão. Então hoje a gente está conversando aqui também de desafios que vêm da Colômbia, né? Sim, sim, sim. Divisão interamericana de Venezuela, Sim. de Venezuela a Colômbia para cima. É uma divisão muito, muito boa, E da Colômbia para o extraordinária. Brasil, como veio parar aqui em Arthur Nogueira, pastor? Como eu vim parar São aqui em Paulo, Arthur né? Nogueira. Uma vez eu estava passando por um momento de visita para os meus pais. Meus pais moram em Letícia, no sul da Colômbia. Minha mãe é peruana, né? Nasceu no Peru. Meu pai é daí da divisa. Olha. Então eu vim visitar eles um dia. Me convidaram para ter uma semana de oração. Sem nenhuma intenção, fiz a semana de oração. E aí chegou o presidente da associação e me falou assim: por que você não vem trabalhar aqui comigo? Olha aí, pastor, que experiência. Por que você não vem aqui trabalhar comigo? Duvidamos um pouco porque estávamos voltando para Medellín, onde morávamos, hein? Minha esposa é enfermeira, estava trabalhando. Aí o presidente falou: se você decidir amanhã mesmo, você vai para Manaus e a gente conversa um pouco. Olha. E aí eu falei: não, é impossível, minha esposa não vai querer. Aí falei com ela. E no seguinte dia a gente já voltava para Medellín. Voltamos, ela voltou, eu fiquei.
E até agora estou aqui 4 anos. 4 anos, né, pastor? Trabalhei em 2022 e 2023 até junho no Amazonas, na Associação Central Amazonas. Daí fui para o Espírito Santo, a AES, ok. Associação Espírito Santense. E depois trabalhei também na Mineira Leste, na Associação Mineira Leste, Em 4 anos tudo isso. em 4 anos. Da Colômbia para Amazonas, para Espírito Santo, Minas Gerais e agora São Paulo. E aí, 2024, fui convidado para trabalhar aqui na PAC, sim. Tá bom. Então, estou aqui em 2024 e esse 2025 que estou aqui na escola de Arthur Nogueira. Bem-vindo. Tem sido um prazer. Não só mudou de país, da Colômbia para o Brasil, como o Brasil é um país de países, né? Sim, Então, sim. da Amazônia para São Paulo, você já viveu altos contrastes culturais, geográficos Muitos, e tanta coisa que para mim me fascina, tá? Hoje eu tô com vocês à vontadíssima aqui, vai deixar 2 horas e meia o nosso podcast lá, porque quem gosta de viajar, de ver culturas, de ser flexível, de entender culturas, personalidades, existe sim diferenças. E se você não se você não curte conhecer a variedade humana, aí você tem que ficar só no teu cantinho, né? Mas quando a gente viaja, a gente vai vendo que o mundo é lindo. E da Colômbia pro Brasil, obrigado, pastor, por vir aqui oferecer um pouquinho da sua experiência com a gente. Comecei no Amazonas, né? Entendendo o sotaque do Amazonas. Sim. Aí fui para Minas e eu não entendia. Foi para Pão de o Espírito queijo. Santo. Para o Espírito Santo. Santo com a Aí muqueca. falaram assim: PF ou pesado, a comida. E eu não entendia o que era PF. Aí cheguei em Minas, no primeiro dia em Minas, e alguém me falou assim: esse trem que eu comecei a olhar para os Cadê o lados, trem? cadê o trem? E não havia trem, né? Até que eu entendi que trem é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Pastor, essas são as experiências culturais e idiomáticas. Depois pra frente eu te conto uma que eu também aprontei com o espanhol. Viajando por aí, mundo afora, a gente às vezes quer falar, quer entender e dar cada bola fora. E é divertido. Tem que rir, tem que deixar leve e tem que amar as diferenças culturais. Nós não estamos aqui falando nada de princípio, ninguém está mudando os 10 mandamentos, ou transformando a Bíblia numa outra Bíblia, mas quando estamos dentro da verdade, as culturas fascinam. E por isso que da América do Sul ou interamericana a gente vai para a África. Eu já estou aqui do meu lado. Nome, lugar, idiomas que fala. Conta pra gente. Vamos lá. Oi, eu chamo Kelly Marcelino. Kelly, tá bom. Kelly, sou angolana. Então, continente africano. Kelly. 8 horas de avião para cá. Sim. Sou da capital, de Luanda. E o pastor perguntou alguns idiomas, eu falo uns pouquinhos. Eu falo o inglês, o espanhol, o francês, o português, idioma Meu materno. senhor. Ela E falou conheço- com quem vai ali comprar um pão. Aham. Eu falo francês, espanhol. Só um pouquinho, pastor. É mesmo? Je ne parle Sim. pas français. Uou! Hoje eu tô aqui, gente. Eu tô todo prometido, né? É a única frase que eu sei em francês. Eu não falo francês, é uma maneira de ser simpático na Pastor. França, né? Mas eu cresci com isso, essa cultura. Minha família, em casa, muitos de nós falamos outros idiomas. A minha mãe, ela estudou em Cuba, então o espanhol ensinou. Então eu falo hoje também muito com os alunos onde eu trabalho. Inglês, espanhol, francês. E eu sou conhecedora do coreano e do turco também. Turco, porque eu cresci numa escola. Você fala turco também? Ai, pastor. Gente, que benção, né? É legal, Como você legal. pode servir a igreja com tantos Sim, idiomas? e não para aí, que o meu plano é falar pelo menos mais outras, 20 Você quer total. colecionar idiomas? Eu quero. Tem desculpa, eu posso Pode falar, usar pastor. a expressão errada. Algum idioma local, como a gente chama ali, é Em o dialeto, Luanda? né? Tá. Não, Não. tem. Tem sim. Luanda tem o Kimbundo. O Kimbundo, Eu não ok. falo muito. Tá. A minha avó tentou ensinar, mas eu era muito pequena e eu não peguei. Mas hoje o português sempre foi o idioma oficial. Então falamos desde sempre. Aí, esse só que eu não aprendi, né? O que é o idioma materno, aí eu tenho que aprender. Então, teu sonho ainda é pegar o turco? E qual era a outra que você quer O aprender? turco não. O turco Você eu já fala? conheço. Então, você é aprender quais são as próximas? Mais outras. Russo, Porque norueguês. dizem por aí também que né? a mente humana, quando você aprende Sim. 1, 2, passa pro terceiro Sim. idioma, parece que você já começa a criar um pouquinho de mais de facilidade É um pra pegar. quebra-cabeça, né? Normalmente, quando eu converso com alguma pessoa e preciso trocar o idioma, acontece o code switching, que o cérebro ele muda a forma. É mesmo. É muito rápido, mas é legal. Porque eu tenho a premissa de que se eu aprendo outros idiomas, além de eu falar para a mente da pessoa, eu consigo falar para o coração. Uau! Então, essa é a minha missão.
quer Esse conhecer é a o cultura, mistério. tenta entender um pouquinho do Exato. idioma. Sim. Nem que seja, por isso que eu brinco, je ne parle pas français. Porque chega em Paris e acceptez-vous carte de crédito, Sim. eu também sei falar. Se Sim. aceita cartão de crédito, Muito é o que bom. je suis brasiliano. Porque é uma maneira de você você chegar e dizer sabe. assim, que seja 3, 4 frases, mas você demonstra o interesse em Exato. entrar naquele universo cultural. E tem alguns países que eles não falam tanto inglês, por exemplo. Tem alguns que são mais específicos, então eles gostam do seu idioma local. E eu entendo, tá certo. Se eu for pro país deles, eu preciso também saber um pouco mais. Pra me acostumar, me inserir na cultura. Não anulando a minha, né? Claro. Mas me inserindo. Então, como que a gente fala assim, olá, ou bem-vindo, ou bom dia? Fala alguma palavra assim, pouquinho, hein? Nesses 4 ou 5 idiomas que você já conhece. Ah, bom. Olá é português. Olá tá? é português. Bom dia. Olá também é espanhol. Sim. Salut em francês. Hello, good morning em inglês. Inglês. Em coreano, annyeonghaseyo. E em turco, merhaba, günaydın. Uau. É muito legal. Que é muito legal, bom. né, O gente? que me encanta é o sotaque dela. Sim. Tão incrível, tão Ai, cheio de detalhe. Eliane, Parabéns. Obrigada. Uau. Eu trabalho com isso também. Ah, tá. Hoje no campus UNASP eu sou analista sênior comercial. E quando eu fui para o campus, o processo foi para... Eu tive que desenhar, na verdade, o processo dos alunos internacionais novamente. Então, nós recebemos sul-coreanos há pouco tempo, recebemos do Curaçao, recebemos outras nacionalidades. Então, quanto mais eu me aprimoro nisso e entendo as suas culturas, porque eu também falo aluno internacional, mais fácil eu consigo lidar com Você eles. foi e aprender. aluna, já tá formada? Já, eu me formei. Você já tem 15 anos. Olha aí, gente, vocês duas, pastor, desculpa, olha. A pele de vocês é de 15 anos? Quantos anos? Desculpa a expressão. 24. 24, já formada? Já formada, Mas olha, especializada, já. Que legal. É bom. A minha mãe sempre foi assim, então fico feliz. Vocês vão inspirar a garotada assistindo hoje nosso programa, porque eu amo ver jovens que às vezes estão com possibilidade de entrar na missão, entrar numa viagem, fazer uma experiência, a produção, tudo ali comentando. Eu tô vendo vocês. Pastor, olha a pele, olha lá, com 20 anos parece 40, e você aqui, gente, é muito pastor. legal isso aí. A gente vai brincar, hoje o programa vai ser leve, viu? Que Porque legal. é gostoso demais. Tá bom, legal. Kelly? Já vamos falar um pouquinho mais das experiências de vocês. E a gente vai da África agora pro outro lado do mundo. Quero ouvir de você, tá bom? O povo vai olhar pra você e vai dizer assim, tá, é isso, não tem o que fazer. Então eu deixo pra você se apresentar. Oi, gente, meu nome é Eliane, tenho dois Eliane. nomes, um é Eliane em português e Mi em coreano. Ah, minha Mi. minha Mi. descendência é Ah. coreana. E eu tenho o privilégio de ter nascido num berço cristão. Olha aí. Então, né, já tive muitas oportunidades de estar na Coreia, de ver o universo cristão e é um Então agora eu privilégio vou de estar revelar pra aqui. você a minha homenagem à Coreia. Porque a equipe falou assim, pastor tá com roupa da China, do Japão, não sabem nada. Isso aqui é a roupa da Coreia. Tá? Eu estive em Seul alguns anos atrás, antes da pandemia, e realmente quando eu visitei Seul e fomos ali até a divisa da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, estive lá. Foi uma experiência pra mim que me quebrou por completo. Pela modernidade de Seul, claro, uma cidade extremamente tecnológica, mas claro que a gente aprende, né? A gente vai falando um pouquinho isso aqui não é de maneira alguma nenhuma ofensa, né? Mas isso aqui é sincero. Isso aqui, ó, é sincero do coração, porque a gente vai vendo. E lá nos receberam muito bem, e realmente quando eu fui na visita ali divisa, seria né? a divisa, paralelo mas ao lugar 36. do Império. Né? A gente foi visitar ali, não é o castelo, né? É o Palácio Imperial. Permitiram fazer uma visita. Aí eu comprei e falei assim, gente, eu tô encantado com esse contraste. Não estou com a roupa africana, mas tá ali porque eu vou gravar um outro depois que vamos usar. Então eu gosto sempre de adquirir pelo menos uma roupa, porque é uma maneira de você guardar no coração, homenagear. Então isso aqui é uma indumentária da Coreia do Sul. E aí fala um pouquinho mais que você, antes da gente começar, nos comentou aí que a sua família vem de um momento onde era só uma Coreia. E aí é legal a gente falar um pouquinho quando entra o imprevisível e o triste que separa famílias, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente. As pessoas me perguntam muito, Coreia do Sul ou Coreia do Isso. Norte? E aí eu explico que, na verdade, a Coreia era uma só. Diferente da Alemanha, os muros não caíram. Então, continua. E sabe que a Guerra das Coreias foi um reflexo da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. A parte sul, apoiada pelos Estados Unidos, a parte norte, apoiada pela União Soviética. E o meu avô, meu bisavô,
Tava. Ele era pastor de outra denominação na época e o irmão dele ouviu falar, você tá na lista negra do governo. Olha isso. Eu vou levar os seus 2 filhos mais novos comigo. E levou. Nos dias seguintes, de repente, colocaram um paralelo. Eles estabeleceram isso, gente. o paralelo 36. Tá. A maioria dos coreanos tem essa dor, carrega esse peso no coração até hoje. Então, famílias, muitas e muitas famílias foram separadas. Então, originalmente, eu sou do sul, pela parte do meu pai, Então, do eles norte, pela viveram essa parte da minha separação. mãe. Eliane, me devastou, tá? Me devastou a percepção de que a gente, quando vai lá, né, na divisa, que você vai na Coreia do Sul, em Seul, e você avisa, você percebe pela diferença ali, um rio que separa a Coreia do Norte. E ali você tem um memorial. Sim. E você pode assistir filmes. Eliane, me marcou e me levou às lágrimas, porque no filme eles têm depoimentos coreanos do Sul contando, né, que alguém foi comprar pão e foi a hora que dividiu o muro, dividiu ali as fronteiras. E nunca mais voltou. E existem visitas raríssimas, né, de minutos, de horas, que as famílias se reencontram, e aí os coreanos vão para um ônibus, vão para o outro, se abraçam, choram profundamente, irmãos, familiares, e a gente vive essa separação. Falando do Evangelho, é um tremendo desafio alcançar a Coreia do Norte. Ela faz parte de um dos nossos programas de evangelismo mundial, né? É a Coreia, né? E um detalhe muito especial é a Igreja Adventista do Sétimo Dia na Coreia nasceu aonde? Na capital, que hoje é a capital da Coreia do Norte. Olha Ela isso. nasceu lá. Então as pessoas sempre perguntam, né, comentam, mas a Coreia do Norte não tem evangelho. Quem disse? Tá Como? bom. Olha, eu não sabia disso. É bem interessante. Eu não sabia que tinha sido na Coreia do Norte que tinha começado o evangelho adventista na Coreia hoje do Sul, né? Em geral, Coreia total. É algo novo. E desafio para chegar lá, Eliane? O que teus antepassados, tua família fala, então? Porque realmente você tem familiares na Coreia do Sul, que é totalmente aberta ao evangelho, mas Coreia do Norte é o nosso desafio missionário, não só da Igreja Adventista. O povo cristão ora, intercede, porque Coreia do Norte ela é tremendamente fechada, né? Sim, E ela, lacrada, né? Lacrada. E Uhum. quando alguém visita, é quase um cenário de filme que eles montam. Então ninguém sabe o que está lá nas profundezas do dia a dia, né? Não mesmo. E daí tem os doramas que trazem o lado romântico. Não, a gente podemos até fazer depois um outro com você aqui, né, pra gente falar sobre dorama, né? Porque se vende uma imagem, né? Mas eu acho que lá na realidade o desafio é maior. Não, totalmente oposto. O que a gente sabe é que a Coreia do Norte é parada no tempo, né? Parou lá nos anos 60, enfim, antes. E eles vivem uma escassez muito grande, né? E a Coreia do Sul é totalmente o oposto. Eles saíram, assim, da miséria, investiram totalmente em educação, por isso que virou o país que é hoje, uma referência em tecnologia, né? Mais desenvolvida. Claro que existe um preço grande a se pagar com relação a isso, mas hoje eu acho me toca muito o coração, porque os coreanos, por terem vivido essa história sofrida, eles são muito mais abertos ao evangelho. Olha E aí. tanto que a Coreia é uma exportadora de missionários, né? Olha aí, A divisão ali, né, que abrange a Coreia, exporta muitos missionários. Tem os casais que são enviados, os 1000 missionários. Desde criança, esse projeto está no meu coração. Muitos amigos já foram. A Coreia mandava todo ano 1000 missionários para Filipinas, principalmente. Outras regiões também, mas predominantemente Filipinas. Então, a dor trouxe um coração muito voltado a Deus, de gratidão, Poxa. enfim, de conexão Você com trabalha Deus. com o quê, Eliane? Conta pra gente. Falou tanto de lugar, eu acho, sobre tua profissão. Pra mim, vocês estão estudando na faculdade ainda. Pelo jeito, já passou a fase da faculdade, né? Bom, eu atuo como fonoaudióloga. Fonoaudióloga, Sim, ok. também como Master Coach, porque Tá. eu amo as coisas que são da essência humana. Que os anelos do coração humano, eu amo demais isso. Então, Você hoje eu mora atuo por aqui, nessas em duas São Paulo? vertentes. Sou de São Paulo, mas atualmente eu moro em Piedade. Piedade. Sim, perto de Sorocaba. Sorocaba. Tá bom, legal. E família? Tenho marido. Fui levada para Piedade através da Missão Caleb.
Conheci meu marido lá. Traz para outro programa também. Olha, outro programa. Pensa no meu coração, que ama essa Missão Caleb. Olha aí. Ai, muito especial. Chileno. Noivei na Missão Caleb, enfim, frequentei, né? Acabei ajudando em várias edições. Foi E mesmo. muitas coisas aconteceram, enfim. Então hoje eu estou lá, graças à Missão Caleb, e sou casada com meu marido, graças à Missão Caleb também. Missionária também. Gente, olha, eu esqueci da caixa. Começamos a conversar aqui. Gente, sempre isso aqui já é só um quebra-gelo, mas vocês já trouxeram pra gente uma coisa muito bacana de paixão, de igreja, de flexibilidade, de compreensão das culturas e de missão no coração, né? Pastor, já vamos chamar aqui a nossa caixa, porque deveria ter chegado bem antes, mas vocês aqui já me encantaram com tanta coisa. Aqui é só pra gente continuar o assunto, tá? Porque não é nem pra começar, que a gente já começou sobre o assunto que temos aqui das diferenças culturais, desse encanto, desse mosaico de mundo pra gente evangelizar. Mas aqui nem eu sei o que tem. A produção sempre prepara alguma ilustração. O que vier na mente de vocês, pode até falar em turco, você vai dizer pra gente o que vier na sua mente sobre o que está aqui, que eu também não sei. Vamos ver aqui o que a dona Jaque preparou. Olha, a aplicação pronta, dona Jaque. Hoje foi lindo. Boa. Tá aqui, ó. O que vem na mente de vocês de cara quando vocês veem Comida. esses objetos? Comida! Vamos lá, e aí? Bom, diversidade cultural, Claro, né? Temperos. tempero, que se complementam em um só lugar. Se quiser misturar tudo no Tudo negócio só, vai e ficar volta. bom. Pode ficar bom. Certo? Me leva a pensar em Cristo, que a gente é um só corpo, mas com diversos membros. Uhum. E a gente se complementa também da mesma forma. Claro. É isso que eu pego, assim, de Bora. forma reta. E aí? Da minha parte, eu imagino mais um potinho com uma pimenta coreana. Ah, tá faltando aqui a produção. No sentido de que cada ser, ou cada indivíduo, cada cultura tem a sua essência, tem a sua característica muito especial. Ela pode se juntar a outras, mas ela tem uma essência própria, que é Exato. muito única, exclusiva. E ela tem funções e pode ser aplicada de diversas formas para abençoar, né? Isso. E até fiquei salivando com vontade de comer comida coreana. Foi mesmo? Tem que trazer na próxima. E a comida angolana, como que é lá? Muito boa, Também muito apimentada, tempero. não? Não. Não, né? Mas tem muito sabor. É bem parecida com a comida baiana. Olha aí. Se a gente for pensar, muitos escravos angolanos vieram, né, saíram da Angola, foram para a Bahia, foram para o Rio de Janeiro. E aí a comida desses dois lugares é bem parecida. Então, um óleo dendê, um sal mais gostoso, um tempero. Então, a gente come bem. Que legal. E na Colômbia já é, eu acho que Também. diferente, não é? Saí aos 17 anos da minha casa. Né? Fui para Medellín. Então minha mãe sempre dizia assim, mando para você tal coisa. Falava assim, não precisa. A gente já tinha morado no Peru. Tá. Então assim, em questão de comida, Pimenta, não? pimenta, Pimenta, sim, né? sim, Gente, ali naquela região ali. boa. Mas assim, eu andei por vários lugares que eu onde estou como aquilo que tem aí e curto muito, sim? Curto bastante. Pastor, você já resumiu, Luiz, acho que já resumiu o que nos une aqui. Se é uma coisa que a gente tem que entender biblicamente, e repito, sem abrir mão de princípio, Sim. sem abrir mão de 10 mandamentos, sem abrir mão do que está na Bíblia, mas esse faço-me de tudo para por todos os meios alcançar alguns, como Paulo nos deixou. Você resumiu. Então, a comida lá em Colômbia é boa, mas se eu tô aqui em São Paulo, aqui em Arthur Nogueira, eu vou ali na esquina comer uma empadinha, eu vou ali pegar um pão de queijo em Minas, e eu vou entender que cada comida traz a sua história cultural. Isso para vocês é fácil, difícil? Porque eu queria deixar muito esse recado para quem está nos assistindo, pastor. Se você fala em culturas, primeiro, não quero obrigar todo mundo a ser igual a você. Te perguntei sobre misturar tudo. Dá para misturar, mas se a gente fizer uma mistureba de tudo, absurdamente querer deixar que o orégano não seja mais orégano, ou que não seja mais o que for, a gente perde todo o sabor do tempero. Dizem que você não pode colocar 20 temperos no mesmo negócio, porque senão você fica sem gosto de nada. E algumas pessoas querem às vezes tentar. Não. O evangelho faz assim, ó. Abre tudo e põe tudo num só. Vocês trazem aqui 3 continentes. É lá da Ásia para a África e para as Américas. Nós temos aqui 3 continentes, entendendo como é que a gente alcança essas pessoas e como que o evangelho circula entre tantas culturas. Boa. Bom, isso é algo até que eu estava conversando com a minha mãe há um tempo. Hoje, um dos nossos problemas como cristãos missionários é que às vezes nós
conhecemos o Evangelho, aí vestimos o Evangelho com as nossas vestimentas, das nossas culturas, e na hora de ir para um outro lugar apresentar para essa pessoa o Evangelho, nós queremos vestir essa pessoa da mesma forma como nós estamos vestidos. E não é que a cultura tem que se sobrepassar ao Evangelho. O Evangelho está acima da cultura. Porém, essa questão do Evangelho passa fronteiras. Então, se a gente for passar para uma pessoa um conhecimento sobre Cristo da mesma forma como a gente aprendeu, nem sempre o outro vai perceber. Então, o Evangelho não é muito uniforme, assim, ou a forma como se passa não é tão uniforme, é mais unida. O reino não é monocromático, o nosso reino é bem caleidoscópico. Então, não, pastor, mas é sério. Então, Cristo não é um Senhor só com um padrão. Cristo, até a linhagem do Senhor Jesus Cristo, tem em diversos lugares. Tem Israel. Tem cultura lá, né? Tem Síria. Hoje falando, né? Turquia, Egito. Então, se eu quero apresentar o evangelho que não é apenas desenhado de uma forma para uma outra pessoa, eu acabo não passando a essência dessa mensagem. Por que Cristo pegou diversos apóstolos de outros lugares? Porque a mensagem seria rica com as experiências deles. Então, a maior dificuldade nossa hoje, eu penso, é ter criado um muro tão grande com esse receio de a pessoa não entender tanto que eu entendo hoje. Ele é bem inferior. Eu sou mais superior no meu conhecimento. Então, esse muro criado pelo pecado, se não for derrubado, a gente vai continuar sempre nessa ficção de que a gente está sendo missionários, estamos sendo cristãos. Então, esse muro é derrubado pela ponte que é Cristo. Vamos lá. E vocês? Os evangelhos mostram de forma clara o objetivo de Jesus. Derrubar essa barreira cultural que tinham os judeus contra os outros povos, né? Então, vemos como Jesus, desde o começo, ele começa a querer entrar em outros lugares. E os discípulos... E ele dormia nas casas deles, fora. Andava nas ruas deles. E ainda comia comida ou se sentava na mesa onde os judeus não queriam se sentar. Então isso mostra como Deus tem um propósito. Mesmo Jesus, ele entrou nesse mundo e falou, a Bíblia está adaptada em uma linguagem humana, então, para que nós possamos entender. Imagine a Bíblia numa linguagem divina, ninguém vai entender. Então Deus entrou dentro da nossa cultura humana e nos explicou de um jeito maravilhoso como entender Deus dentro da nossa cultura. Então, nós devemos aprender isso, nos expandir, ir a outros lugares. Eu lembro que quando cheguei por primeira vez, eu fiz meu estágio de teologia na Igreja Central em Brooklyn, Nova York. Aí, com uns amigos, chegamos lá e eles falaram assim, Luiz, vamos para Queens a comer na minha pequena Colômbia. Eu falei assim, eu estou vindo da Colômbia, de comer comida colombiana. Eu não vou sentar lá na pequena Colômbia comer comida colombiana, eu vou me sentar em outros lugares, né? Em outros lugares. Então, gostava de sentar em restaurante francês, restaurante coreano, tailandês, uma das minhas comidas favoritas. Hoje, trabalhei em restaurante tailandês. Uau. E sempre aproveitava as oportunidades para falar de Deus nesses lugares. Né? Tive a oportunidade de ver 3 anos no meio um dos mais grandes bairros judeus em Nova York, ali em Williamsburg. E foi extraordinário conhecer eles e ainda falar com alguns deles sobre Jesus. Né? No vocabulário deles, na costume deles, aprender muito qual é o entendimento que eles têm de Jesus, a compreensão. Isso é alguma coisinha enganada aqui com a gente, porque você falou aí, né, que a gente está falando sobre as idades de vocês, né, que parecem muito mais jovens, mas você, pastor, deve ter uns 60 anos, cara. Desculpa, porque você não colocou ainda Nova York no teu currículo, você trabalhou em restaurante tailandês. Tudo isso na vida. Já fiz muita coisa. Saí de 17 anos da minha casa. Legal. Colportei em muitos lugares na Colômbia, colportei no Equador, colportei também no Panamá, fui até Costa Rica, estive na Venezuela, fui no México e ainda
Tem 3 passaportes, porque não cabe mais tanto carrinho no passaporte. Estados Unidos, A fiz gente meu... brinca, mas admira, tá? É uma brincadeira para respeitar muito, porque eu quero provocar quem tá assistindo. Ah, pastor, mas não tenho dinheiro. Ok, a gente respeita, mas quando você tem uma prioridade na vida, às vezes você consegue fazer um objetivo. Eu quero viajar mais, eu quero conhecer outras culturas, eu quero me colocar à disposição de me quebrar um pouquinho. Isso que você falou, pastor, é muito interessante, porque a gente que também viaja um pouco, e às vezes quando chega, talvez quando morar num lugar, eu vou sentir saudade da comida brasileira, por estar morando. Mas a gente quando viaja por uma experiência, eu sou convidado para fazer semana de oração, um final de semana, num lugar do mundo. Chega lá, pastor, preparamos uma comida brasileira, arroz, feijão, ovo frito. Eu falo, ô amigo, isso em casa, eu quero comer a comida do seu país, né? Sim, Então sim. isso é muito legal, porque quando você come, se veste, conversa, você começa a entender a riqueza humana, né? Então, agora eu vou puxar um pouquinho um lado mais negativo, porque vocês vêm de outros lugares ou de uma herança cultural diferente. Quando vocês acham que a gente se torna ofensivo, em alguma situação, Kelly já se sentiu ofendida, pastor Luiz, Eliane, vocês sentiram, poxa, tem alguma coisinha que chateou, porque às vezes vem do bullying cultural ao desrespeito idiomático. Sim. Quando vocês acham que realmente, infelizmente, a gente sente, poxa, ali machucou, né? Quando você se preocupa, né, nós os cristãos, com um país e menos com os outros. Olha, forte isso. Que assim, eu vou falar da experiência que eu tive. Os nossos alunos coreanos chegaram há pouco tempo. E por causa dessa fantasia que se tem com os doramas, o povo no campus foi a loucura. Posso Você imaginar. tá Não, falando sério, foi uma loucura. E assim, era muito bizarro, porque era, vamos tirar uma foto. Não sei quando eu falava, gente, mas eles são pessoas normais. Assédio, né? Quase. Então, assim, por que vão priorizar um país e quando vem uma outra pessoa, sei lá, de um outro país latino, país africano, não tem essa mesma resposta? Você sentiu isso aqui Sim. lidando com os jovens. Então, acho que isso ofende muito mais, porque a nossa missão está sendo uma missão mais egoísta do que verdadeiramente o foco. O foco a gente não está tendo, a gente só está indo fazer missão para aqueles lugares onde a gente vai ter um spotlight. Uau. Então, a gente não está indo para mais a fundo. Por exemplo, Coreia do Norte é um lugar difícil, mas tem missionários que não são adventistas que vão até lá. Então, acho que nos falta um pouquinho mais olhar para Cristo, para perceber que Cristo engloba todos os lugares. Então, não dá para ter preferência. Isso foi algo que me chateou e me chateia quando eu vejo situações como estas. Porque a gente perde todo o contexto do que é ir de pregar a mensagem para todo mundo. Já ficou o puxão de orelha aqui, gente, pra todos Já nós pensarmos. ficou, pastor, Já. ficou. E aí, Helene, quando que a gente pode ofender uma cultura, ofender alguém de outro lugar? Eu amo o respeito, a delicadeza. Quando, assim, é muito comum as pessoas chegarem, e aí, japonesa? Daí, ok, tipo, Ok. né, eu não falo nada, tudo bem, não me ofendi, mas eu fico pensando, puxa, que falta que faz, né, de um refinamento, assim, mais cultural, perguntar, né, ao invés de chegar e já taxar. Sei, você falou aqui, japonês, chinês, coreano, tudo igual. Isso, É igual dizer que verdade. o sulista, o nordestino, é tudo igual. igual. Gente, para, aprenda, estude um pouquinho mais. Isso é uma coisa que eu acho que você falou muito forte. Não, você já soube lidar com isso, mas que ofende. É tudo chinês, é tudo igual. Calma lá, gente. Você não foi pra lá pra ver que cada país é um universo, né? Cada região lá, nós temos uma região da Igreja Adventista ali que pega, como você comentou, Filipina, Indonésia e outros lugares. Somente naquela região se fala 20 mil idiomas. Eu estou falando de 20 mil idiomas, dialetos, frases. Por quê? Porque às vezes é um grupo de 100, 200 pessoas que estão ali numa ilha, como tem muita ilha na Indonésia, tem trocentas mil ilhas. Cada ilha tem o seu próprio idioma. Então, imagine quando você começa a pensar que aqui não, tudo é igual. O tudo igual nivela no sentido de até desrespeitar esse encanto diferente desse mosaico de vidas humanas, né? Sim, verdade. E o oposto seria valorizar, respeitar a individualidade. Eu também ouço falar muito, você come cachorro? Olha isso. Muito. Tá. E tipo, não, foi necessário comer cachorro para os coreanos por um tempo, por um período de tempo. Isso virou um pouco cultural, mas o pessoal da minha geração quase ninguém colocou, né, esse tipo de alimento na boca, porque, enfim, foi caindo essa cultura e hoje é proibido. Proibido na Coreia ali. Talvez exista algum restaurante específico que É. tenha alguma Uma região legislação da ali, China ali, mas bem específico que é autorizado.
Mas não. A gente, pra quem tinha dúvida, né? Quem tinha Então curiosidade, pare quando encontrar ele. Você come cachorro? Olha, eu queria morrer com uma pergunta dessa. Mas a gente ri, mas... Mas é triste, pastor. Ignora-se a peculiaridade toda de uma história, de um povo. Sim. E um detalhe, e se comesse, né? Qual é o problema? Sim. Porque tem regiões que comem, sim. Pois E tá é. tudo bem. Cada um com a sua cultura, cada um com a sua história. E se a gente olha com o olhar de valorizar a pessoa, ao invés de deteriorar, ao invés de exigir que ela seja como eu acho que as coisas devem ser, a gente aprende muito mais. A gente fica aberto com humildade. Aí eu Com quero fazer... humildade, o negócio anda e as coisas acontecem dentro de nós. Com orgulho, Perfeito. tudo vai abaixo, a ruína, né? Aí eu faço a minha pergunta sincera. Dias atrás nós tivemos aqui uma conversa com pessoas com deficiência. Tínhamos uma cega e eu aqui morrendo de medo de perguntar como é que eu falo, é cega, não é? Pastor, é cega. Para me ajudar a ser educado, respeitoso, sem milímetros. Aí eu pergunto para vocês, não naquela história, mas agora com vocês. Como é que a gente... Pensa em mim, eu sou extremamente curioso. Eu sou uma pessoa absurdamente inquieta, curiosa. Adoro, tá? Viajar, pegar curiosidade, entender, comer uma coisa, depois eu fico louco, passo mal, mas eu experimentei. Eu sou extremamente assim. Aí, Helena, eu quero perguntar para vocês. Qual é o limite? Talvez eu nunca perguntaria. Você come cachorro? Mas... talvez eu aqui do Brasil, querendo entender os 54 países da África ou a cultura coreana que eu não fui lá, como é que a gente pode ser curioso sem ser desrespeitoso? Tá bom? Então, vamos supor, eu ouvi falar que come cachorro na Coreia. Como é que eu posso lhe perguntar, Eliane, para você, pastor Luiz, sem ser ofensivo? Olha, gente, quando vocês verem alguém de outra região, eu vim de outro país, de outro idioma ou de outro continente, venha deste jeito que o coração está aberto para lhe contar as diferenças. Agora, não venha assim, que também já é ofensivo. Qual é o limite entre curiosidade e ofensa? Me ajudem. Se eu quisesse perguntar para vocês as coisas mais absurdas, pastor, não ofenderia falando assim. Agora, falando assim, ofenderia. Eu acho que o limite está no fato de assumir. Não assume. Pergunta mesmo. Não assume. Ok. Por exemplo, eu vim pra cá e o Brasil fala português. Mas o pessoal me pergunta, que idioma você fala? Você já fala muito bem o português. E assim, gente, eu venho do país, assim, que a relação entre Angola e Brasil foi próxima por muito tempo. Então, por que se assume que em um certo continente as pessoas não são tão intelectuais? Por que se assume na Ásia que as pessoas são 100% inteligentes? Todo mundo tem as suas barreiras, só que o povo assume, não pergunta. Perguntar não ofende. Não tem problema perguntar. Pergunta, que idioma você fala? O que vocês comem? Qual é a roupa favorita, a vestimenta favorita? Não assume, você já come cachorro. Gente, o que é isso? Ou do Vocês tipo, nossa, por que vocês usam roupas tão estranhas? Exato. Já julgando, Já né? julga, É só perguntar. Perguntar, então, um curioso como eu poder perguntar? Pode O perguntar que for. tudo, pode perguntar. Porque assim, quando alguém pergunta, tem uma dúvida válida. Quando alguém assume, tá sendo pretensioso sobre algo que às vezes ele nem sabe. Ouviu falar. Não tem conhecimento. Então, é mais fácil você ser honesto na sua pergunta do que orgulhoso na sua dúvida. Na sua dúvida que é assumida. Então, eu entendo dessa forma, o limite. E aí? No lado hispano não é muito diferente, né? Então é importante saber como perguntar. Por quê? Muitos no lado hispano temos os rasgos Sim. faciais muito parecidos. África também, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas se ofendem quando são de um país e você diz que é de outro. Por quê? Porque no mundo hispano há uma luta aqui em nossa região de quem é melhor, que país é melhor. Colômbia é melhor, o Peru é melhor. Peru briga com Chile, algumas coisas culturais. Então, você dizer para alguém aqui na área hispana, você é peruano. Não gosto. Não. Caramba. Você é chileno. Não. Então, tem que ter muito Perguntar cuidado e respeitar. sim, e respeitar e sempre perguntar antes de dizer você é peruano, dizer de onde você é. Isso. Sim.
Por exemplo, eu estou aqui, muita gente... Bolívia. Não, é Colômbia. Nossa, Bolívia. cara. Eu não fico chateado, mas tem pessoas Sim. que ficam chateados no contexto hispano quando você diretamente diz a ele que é de outro país. Então, temos que ter Muito bom. cuidado, mais no contexto do evangelho. Sim? Se você chega para alguém e diz assim, você é de tal parte e você está querendo entrar para ter algum contato, para falar de Jesus, alguma coisa, a porta Já imediatamente fecha. é É fechada. verdade. E aí a gente quer chegar nesse ponto principal. Estamos aqui, você viajou por dezenas de países, né? Você traz a carga de um dos lugares mais complexos do mundo, né? E você com tantos idiomas na sua percepção cultural, Também prática. tive países. Então eu quero vocês agora me dizendo Tive essa como é cultura. que a gente, Kelly, Eliane e Luiz, pode romper a barreira cultural para a gente evangelizar. Né? Não é quebrar a barreira, não é destruir a barreira, é respeitar. Tá muito claro aqui, não adianta desmontar. Não, eu vou demolir os muros culturais. Ué, cultura é um muro? Não. Ou é uma ponte, você tem que apenas entender que são arquipélagos e nada de muro. São pessoas diferentes, mas como é que vocês ajudariam hoje a gente entender como igreja adventista, como povo do evangelho, como povo da esperança? A gente quer falar sobre a volta de Jesus, sobre essa eternidade de todos esses diferentes países hispanos, que são todos diferentes, né? Região extremamente, às vezes, rachada por uma separação, inclusive de guerra, que impede algumas coisas, como a Coreia do Norte, e toda essa África com essa coletânea de também países diferentes, né? Não tudo é África, né? Vai lá ver os milhares de dialetos. O Genieva também. O Genieva que foi encontrado no continente africano. E o que é o Genieva? O Genieva é um gene que foi encontrado em uma mulher africana há muito tempo, que que foi se multiplicando por outros continentes. Então, todo mundo em si tem esse genezinho africano. Exato. A gente sabe que a África é o berço da humanidade. Tem esse entendimento, mas foi comprovado cientificamente que existiu esse gene. E esse gene foi sendo multiplicado, etc., e foi passando para outros continentes também. Então, assim, todo mundo tem um pouquinho. Claro que sim. Tem um pouquinho. Como chegamos ao coração dessas pessoas? Bom. Bom, isso é algo que eu estava conversando com a minha mãe, que é sobre a questão de encarnar o evangelho dentro de uma cultura, né? O evangelho não se vai adaptar a uma cultura, a cultura vai se adaptar ao evangelho. Isso é fato. Mas digamos, por exemplo, que eu chegue numa cultura islâmica e eles estão à vontade com a poligamia. Primeiro, eu acho importante nós, como cristãos, estudarmos o país onde nós iremos colocar os nossos pés. Absolutamente. Antes de chegar, assim, de surpresa. Tanto para eles, tanto para nós mesmos. Então, estudar o país. Se eu vou para um lugar que a poligamia é muito frequente, dentro do mundo espiritual, qual é a raiz dessa poligamia? Não, a gente sabe o pecado. Não, mas além do pecado, o adultério. Mas além do adultério, o amor. Não, mas não só amor, a imoralidade sexual. O que Deus fala sobre a imoralidade sexual? Fujam. E o que Deus faz no ser humano que comete imoralidade sexual? Purifica. Então, antes da gente chegar e atacar, não pode poligamia. Qual é o cerne dessa questão? Então, aí o evangelho entra dentro da cultura pela raiz. Não pela superfície, que é o resultado do pecado. Então, a gente, além de estudar, conhecer o evangelho também é muito importante. E aí a gente vai conseguir navegar dentro das culturas, apresentando o que Cristo traz sobre o que já existe na cultura, que é bom, mas o que Cristo pode fazer purificando. E quando eu falo purificar, não é purificar porque aconteceu um pecado, é contínua essa purificação. Não, Cristo realmente anula esse pecado. Porque no reino dos céus, a gente sabe que não há espaço para as coisas más que nós fazemos. Então, quando o evangelho vem para purificar, ele vem para retirar tudo que foi manchado pelo pecado, até mesmo nas culturas. Então, se a gente não se prepara para saber os problemas maiores espirituais daquele lugar, a gente está entrando em um terreno de guerra sem as armas próprias. Então, é importante se preparar, conhecer o lugar, conhecer o evangelho e saber como adaptar a cultura ao evangelho. Olha que forte. Conheça o território e o exército para você descobrir que armas usar. Exato. É uma das coisas que me abrem o coração na hora. E olha que eu nem sou 100% coreana, né? Já que eu vivo no Brasil. O sangue mas a vivência não. É quando alguém já chega aí falando 안녕하세요, falando coreano.
É o que você Então, falou vamos que lá, você faz. Vamos aprender como que é o Tem que aprender direto o com coreano, ela. vamos 안녕하세요. 안녕하세요. A maioria das pessoas Isso. já chega, Isso. né? 안녕하세요. Nossa, pronto. Que é olá. Já me Que é desarmou. tudo Aham. bem? Tá. É olá. E então, é o interesse, o respeito, o carinho, o amor, a valorização que a pessoa traz, aquilo desarma. Desarma. Isso, Olha que expressão. legal. Então, pra mim, a linguagem que é não dá pra errar é o amor. É Isso. quando a gente olha nos olhos com carinho e mostra, né, Vai. esse interesse. Eu acredito que a maioria das pessoas já tá aberto pra você. Se Já esforça, né? já quando a gente chega, né, com alguma ofensa, mesmo que seja sem querer, pronto, já Sim, fechou. fechou. Fechou mais e, né, É desconecta. Eliane, Kelly e Luiz, a gente viajou o mundo aqui, nos idiomas, nos locais, nas lembranças. Eu não tenho aqui um roteiro de perguntas, tá? Eu queria ouvir de vocês. Você está com tanta anotação e alguma coisa que vocês lembram que querem compartilhar quando o assunto é essa riqueza cultural, né? Esse desafio lindo da gente realmente conhecer o terreno, o território do outro, para a gente saber como chegar no outro, né? Para a gente como usar as armas positivas do evangelho, né? Para chegar a corações e desarmar os corações onde o inimigo quer que ninguém chegue, receba o evangelho, né? O que mais vocês lembram das histórias de vocês? Alguma lembrança, alguma experiência? Fiquem à vontade aqui, eu queria muito viajar com vocês. Eu lembro no Amazonas, quando eu trabalhei, foi minha primeira experiência assim como com a igreja, pregações e isso. Então, nas comunidades que a gente ia, é difícil se comunicar, eles têm outros idiomas, só que eu aprendi que eles fazem assim, eu ouvia eles por aí assim, fazendo assim... A reação. Né? Então era como uma forma de chamar a outra pessoa. E eu prestei atenção a isso. Então quando eu chegava lá nas comunidades, íamos fazer o pequeno grupo, íamos nos reunir. Então eu fazia assim para ele. Você espelhou. Uau! E ele de uma vez. Gente, que incrível. E era uma forma de conectar bom. com Sim. eles, de conectar com eles. É uma cultura diferente, muitas coisas, mas aprender como eles se comunicam, como eles agem, como eles respondem, foi fantástico, foi fantástico. A gente conseguiu armar um grupo e até uma igreja ali. E somente por conhecer parte da cultura deles e a forma como eles se comunicam. É uma coisa E extraordinária. vocês, que mais? A minha experiência foi muito ao crescer com os turcos. Então, eu ia muito para casa dos meus professores turcos, comer, eles sempre foram muito hospitaleiros. E, além disso, muito fervorosos também. E eles gostam do chai, que é o chazinho O chai, deles. isso. Então, assim, a hospitalidade deles me convida a ser mais hospitaleira também. Então, eles não são do mesmo ciclo cristão que eu, são muçulmanos, só que certos detalhes da criação deles me convidam a olhar mais para Cristo do que, se calhar, alguma vez eu já olhei sendo cristã. Então, como você falou, detalhes da cultura. Tanto turcos quanto Romênia. Eu tive uma experiência no ensino médio em Olimpíadas Científicas. Então, eu fui pesquisadora científica acadêmica e a gente ia para diversos lugares. Então, era Quênia, Romênia, Turquia, Holanda, Estados Unidos. E há sempre uma peculiaridade que, de alguma forma, nos une, que é a simplicidade. Todo ser humano tem aquele fator da simplicidade. É a conexão, é o conversar, é o conhecer, é o ouvir. Então, isso, nas outras culturas, chama também atenção para como cristã eu posso ouvir mais, entender mais e daí passar o evangelho com mais tranquilidade. Aí você falou uma coisa que eu vou ser xingado e pode me xingar nos comentários, mas o brasileiro, falar do brasileiro, eu já ouvi muito quando a gente viaja, às vezes com alguns colegas, ou vai lá, tá em algum lugar e tem um outro brasileiro e tem essa fama. Eu sou brasileiro mesmo, e vai dando gargalhada e chega no barulho, eles que me aceitem e tal. Aí você vai na Coreia do Sul, um lugar extremamente, um metrô, que você entra no trem ali, a gente pegou o metrô na Seul, você ouvia um cabelo cair no chão, tá? E aí a gente entrou, tava com um grupo de amigos. Começamos, né? Pai, falando. De repente eu fui olhando, eu falei, cara, será que eu quero mudar a Coreia inteira para ser barulhenta que nem o Brasil? Ou eu, como Brasil, vou entender que neste lugar, nesse momento, não custa falar mais baixo. Gente,
Olha o pessoal. Então, eu acho que isso é uma coisa pra gente também pensar. Como você falou bem claro, às vezes nós somos conhecidos como a alegria, ou empolgação, é o futebol, é o samba, é a música, é a alegria, é o grito. Isso não é ruim. Não é ruim, mas daí tem momentos que você tem que Uhum. perceber, será que eu tô... O carisma, é claro, temos um carisma natural, não tem problema quebrar a frieza. gelo, Agora, cuidado para não confundir quebrar o gelo com, às vezes, se tornar extremamente mal educado. Eita. Né? Porque o quebrar o gelo tem que ter educação, senão Exato. você chega achando que todo mundo tem que entender, aceitar e gritar que nem você. Isso. E não são. E aí você não tá Você entendendo a cultura. não vai desarmar, não vai chegar ao coração. Sim. Então, primeiro, tem essa percepção de, será que eu estou num ambiente que me favorece aqui a gargalhada ou não custa eu ser um pouquinho mais cuidadoso para ser respeitoso? É o senso comum, né, Não é? pastor? É o senso comum. Porque assim, se não, dessa forma, a gente nunca vai entender a cultura de ninguém. Perfeito. E olha que tudo no mundo tem cultura. Tudo. Existe uma cultura celestial. Por isso é que existem rankings de anjos. Existe tudo isso. O organismo na água tem uma cultura. Natureza tem uma cultura. Tudo tem uma cultura. Mas eles se complementam quando eles não estão se sobrepondo. Então, assim, como o pastor falou, se eu vou para um lugar e fico rindo, que nem uma louca, e o outro tá ali, tá quieto, calmo, o que eu tô passando para ele? Não estou comunicando. né? Exatamente. É o jeitinho brasileiro. Já fizemos um podcast sobre o jeitinho brasileiro no aspecto de negócios. Mas tem o tal do jeitinho brasileiro que acha que é sempre encantador em qualquer país e às vezes o senso comum te pede. Observe. Calma um pouquinho, abre o radar para você entender e daí saber como chegar às pessoas. Tem uma frase aqui que eu remarquei aqui, diz: a missão exige que valorizemos a pluralidade de formas, Olha que bonito. sem abandonar o conteúdo. Muito bom. Valorizar a pluralidade de formas, sem abandonar conteúdo. Eu lembro que aqui no Espírito Santo, na Colômbia ou nos nossos países, comemos abacate só com limão e sal, para salada. Isso é diferente, é isso mesmo. Ninguém toma abacate com açúcar. Sim. E para nós isso é... Um absurdo. É a briga do açaí e outras. Ninguém Abacate faz com leite isso. condensado. Sim, ninguém faz isso em nossos países, tomar o abacate com açúcar. E eu nunca já tinham me oferecido, sim. Mas eu cheguei em uma família que eu estava dando estudo bíblico no Espírito Santo. Olha aí. E aí eles falaram assim: pastor, eu preparei um lanche para você, Isso com aí. toda aquela alegria. Que é doce. E eu perguntei o que é. E ela falou assim: esse aqui é um abacate com leite. E eu falei: meu Deus, eu nunca tomei abacate. Sempre abacate com limão E sal. Com limão e sal. Salada. Nossa salada é abacate com limão e Isso. sal. Aquele dia eu fiz o teste assim, provei um pouquinho e E aí, pastor? não foi ruim, mas Mas aí não foi eu tão legal. peguei e plum, tomei Sim. aquele abacate com leite e açúcar. Sim. E ainda ela trouxe um sanduíche para mim. Uma mistura que em nossos países não se faz. Uau. Mas por amizade, por se aproximar Sim. das pessoas. E não foi algo que não gostei. Terminei gostando do suquinho. Não faço em casa. Mas se for oferecido, né? Mas se for oferecido, eu até que já provei e não foi Tão mal. tão mal assim como eu pensava. Então, exige que ser missionário exige que valorizemos toda essa pluralidade nas formas das pessoas se alimentar, das pessoas viver, sem esquecer o conteúdo. Isso é bastante interessante. E aí, para irmos já uma conclusão, vocês que já viajaram tantos lugares, quem vai dizer assim, que vontade de viajar, mas eu não tenho condição de estar em 20 países ainda. Como é que vocês dizem para alguém que ama, se fascina com o que foi conversado aqui e vê que as culturas nos desafiam e nos intrigam e nos encantam? Como é que alguém pode começar a dar um passinho atrás do outro para começar a abrir a mente, sair só do abacate com açúcar, né? Ou sair só do Brasil, que é o arroz e feijão? E como é que a gente pode ampliar horizontes? Não é fácil. Não é fácil. Isso seria mentir alguém. Vai lá por quê? Não porque seja gasto de dinheiro. Seja economicamente, você tem que ter o dinheiro. Ou se não tem, você tem que ir a alguma missão. E normalmente em missões o dinheiro é muito, muito escasso. Sim?
eu usava, digamos, a colportagem para viajar por muitos lugares, pregava, sim, conhecia lugares, saía que essa vez é para Equador. Eu colocava meu nome aí. Primeiramente eu queria conhecer Equador, conhecer a cultura, pregar lá. Também aproveitava em fazer algum dinheiro com a colportagem. Então você era milionário, teve dinheiro de graça do céu já. Dinheiro de graça do céu com a colportagem. É importante falar isso. Olha, mas o pastor deve ter uma família que viajou de Nova York até... Não, mas quem quer tem como você ir atrás. Quando a gente conta as experiências de viagem, de pregações em muitos lugares, e isso, as pessoas ficam muito empolgadas. Sim. Gostam e uau! Com certeza. Mas quando perguntam como e você fala como foi tudo isso, as pessoas... Peraí. Tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. E o preço muitas vezes é simplesmente ir. Às vezes não tem dinheiro, mas você vai e Deus vai mostrando os recursos. Seja por colportagem, seja por algum trabalho, mas sempre com o objetivo de pregar o evangelho. Então isso é importantíssimo. Eu penso que... Quem quer ir para a Coreia sem poder pagar uma passagem aérea para a Coreia? Vamos lá. Milhas, gente. Milhas. Eu tenho um canal no YouTube com meu marido que a gente compartilha as nossas viagens. Eu viajo. Como que é o nome do canal? Pode dizer que a gente vai colocar aqui nos créditos. É o @na bagagem. @da bagagem? Na bagagem. Na bagagem. E aí vem o pensamento. O que você tá levando na sua bagagem? Na bagagem da vida, né? Na bagagem que a gente tá levando para lugares. Recentemente, não tão recentemente, mas esse ano a gente foi pro Ushuaia. Último ponto da América do Sul que dá para ir de carro. De a gente foi de carro. Foram 14 mil quilômetros, mais ou menos. Uau! Foi muito especial. Muito. Você e o maridão? Só vocês dois, sem cachorrinho? Barraca de teto. Eita, mano, olha aí! E assim, uma coisa que me chama muita atenção é referência. Tudo vai depender da nossa referência. Se a gente continuar vivendo na caixinha, na casinha onde a gente costuma viver, na vidinha que a gente está acostumado, essa vai continuar sendo a nossa referência. Mas internamente, como ser humano, a gente tem o anseio do mais. Deus é abundante. Nossa alma anseia por abundância. A gente quer expandir, faz parte da nossa natureza. E se a gente quer expandir, precisa de novas experiências, novas memórias, novas conexões. Então, muitas pessoas não viajam porque se sentem culpadas. Eu tenho tanta coisa para pagar, tenho tanta coisa para fazer. Exato. Como que eu posso desperdiçar dinheiro assim? E isso é uma narrativa. Por outro lado, existe uma outra narrativa. Uma viagem é uma chance de eu abrir, expandir a minha mente e Deus se comunicar comigo de uma forma diferente. Agora, em março, que a gente foi pro Ushuaia, eu tava super preocupada. A gente foi sem seguro no carro, né? E eu ficava pensando, gente, lá os lugares são tão remotos, são lindos, maravilhosos, muito especiais, imponentes. A presença de Deus é incrível, uma natureza fantástica. Sim. Mas é remoto. Se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer? Então, eu fui com esse peso no coração, mas essa viagem, para mim, foi uma revolução. A partir dali, eu entendi que eu realmente sou uma mulher de oração e de fé. Amém. Porque eu me conectei com Deus de uma forma tão especial. Gente, um casal que dirige 14 mil quilômetros no mesmo carro, se aguentando, vocês passaram toda e qualquer chance de uma crise maior, entendeu? Amei. Que legal. A gente brinca, então na bagagem. Sim, e foi a realização do sonho do meu marido. Que bacana. Quando ele chegou lá, ele se emocionou muito. Então, a nossa relação mudou. Isso. E a nossa mentalidade também muda. Então, meu convite, né, para quem tá ouvindo a gente entenda o propósito. Se você entender que o propósito da viagem ele é muito especial e tem uma bênção de Deus muito especial, os caminhos vão se abrir. Se a gente se propuser a fazer, né? Colocar energia nisso. Tudo que a gente foca, expande. Se a gente foca no, não dá, não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tem como, é isso que vai expandir. Por outro lado, existe um convite de explorar muito além do que a gente é hoje. Gente, depois dessa provocação, que ali aí alguém quer falar 5 idiomas, mas não pode pagar 5 professores. Nunca vai falar mais de um idioma? Existem materiais gratuitos aí fora. Olha aí. Então, o dinheiro não vai ser sempre o maior dos problemas quando você realmente quer algo.
Assim, tem muita vontade. Quem foca é isso Quem aí, ó. foca, expande. Outra coisa, quer fazer missão, mas não quer ir para um outro lugar? Começa pela igreja mais próxima. Concordo com isso. Seja a Cada mais bairro diferente. já é uma cultura Já é uma diferente, cultura. gente. É. A cultura não tem que ser só um outro país. Podem ser jeitos, hábitos. Então, começa pelo mais próximo. Ah, mas eu tenho muita vergonha. É para ir até o lugar. Começa falando, abre um podcast, começa conversando. Você também não tem alguma Eu coisa? tenho. A gente falou dela, fala do seu. Qual O que meu é? podcast é o Faith Plus Podcast, então Fé Mais. Então é pra gente falar sobre Cristo e entender o porquê da gente precisar ter fé, principalmente nesses últimos Aí você tempos. fala inglês. Falo inglês. Olha aí, já fica uma dica quem quer aprender o inglês aí. Venham ouvir. Mas assim, é isso mesmo. Então, eu creio que a diversidade não é um problema para ser resolvido, é um dom que a gente pode celebrar. Que quando a gente acolhe uma diversidade de alguém, a gente acolhe algo do próprio Senhor, do próprio Deus. Então, se está confuso inicialmente, busque quem tem mais conhecimento para você se desenvolver nesse lugar, nessa área. Se a mensagem dos próprios anjos, dos 3 anjos, é global, por que até o nosso interesse tem que se manter num só lugarzinho, num local? Eita, puxou o Apocalipse Entendeu? 14. Então, Isso é bom, né, pastor? então, Aí já é puxei bom. aqui, pastor. Mas é isso que eu penso, assim, não tá fora do alcance fazer missão pra ninguém. Pra ninguém. Ir pra Amazonas, ir pra outros lugares, não tá fora. Você precisa querer, precisa se organizar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e ir andando. Você anda, você faz as coisas. Gente, eu tô encantado com a nossa conversa de hoje, Amém. tá? De verdade, se você tá curtindo esse podcast, você vai mandar pra alguém que tá lá, ó, congelado, parado, dizendo que não pode, não pode, não pode. Eu só peço a você que você olhe o carinho da gente preparar essas conversas e todos aqui, ninguém aqui tá nadando na grana, né? Ninguém tá aqui bilionário. Sim. Porque às vezes é isso que todo mundo fala. Não vou conhecer culturas porque eu não tenho dinheiro para atravessar a rua. Para, eu acho que isso aí eu respeito absolutamente as necessidades, a realidade de cada um. Mas eu também te digo, é que não dá tempo de a gente conversar. A história do Luiz, de cada um aqui, tá todo mundo dando seus pulos com histórias para contar. Porque priorizou ter histórias para contar. Então eu só fico pensando aqui, enquanto os jovens ficam parados, pacatos, paralisados, e depois põem a culpa no berço. Meu sobrenome que não tem peso, meu pai que não me deu mesada. Por favor, se gerar um incômodo, Deus vai mostrar os caminhos para esses incômodos acontecer, né? Sim. Então, vamos lá, Eliane. Uma última colocação. A gente, no Brasil, nós não temos a chamada educação financeira. Isso é algo fundamental na nossa vida. Sem Sim, educação sim, financeira, a sério. gente não consegue progredir. Exato. Então, eu penso que um primeiro passo seria se começar a se educar financeiramente. Sim. A gente, às vezes, muitas vezes, na verdade, estabelece um padrão de vida que depois a gente fica escravo desse padrão de vida e depois reclama que não tem dinheiro para viajar. Muito bom. Então precisa refletir, Você né? já dá um outro podcast aqui, ó, dona Jaque, produção. Já anota aqui, ó, Recomendo. Luiz, a Kelly, Eliane, que agora vamos... Como eu posso pagar a minha Boa, visão moço. intercultural? Isso aí. Que E legal. assim, um verso que eu gostaria de Obrigado, deixar, Luiz, pode deixar. estudando a escola sabatina, né? O nosso guia de estudo, ver a grandiosidade do poder de Deus, da ação de Deus, a intencionalidade de Deus em cada coisa, em cada acontecimento. E aí veio esse verso, né, na lição. Soberano Senhor. Isso Jeremias capítulo 32, verso 17. Tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. E aí ele fala, nada é difícil demais para ti. E na lição ele traz que literalmente a tradução é, nada é maravilhoso demais para o Senhor. Opa. Nenhuma viagem vai ser maravilhosa demais para ninguém, né? Se esse alguém se permitir. Então, por favor, se permita. Obrigado, pastor. Olha aí, olha o nosso tempo ali. Vamos para nossa foto e aproveitar cada segundo que nos resta. A gente sempre faz uma foto do nosso grupo, tá? Temos um mural aqui especial na escada de acesso ao nosso estúdio. E vamos lá. Que legal. Só posso dizer muito obrigado. E nos 4 minutos que nos restam, a gente sempre termina com o que. Que bom, que pena e que tal, tá bom? Que bom o quê? Esse é o nosso assunto cultural. Que pena o quê? E aí o que tal é vocês olhando para uma dessas câmeras e dando um recado para provocar essa turma a entender a bênção da gente Que bom. conhecer o mundo intercultural. Que bom, bom, que que pena. pena e o que tal. Vamos lá, Eliane, começa com você. Vamos lá. Que bom.
Que bom que estivemos aqui Aí. e pudemos nos conectar e conectar com esse assunto tão especial. Que pena. Que pena que acabou. E o recado pro que pena pra alguém, assim, que pena que alguns ainda, ó. Que pena que muitos se limitam Aí, às suas crenças limitantes, né? Gente, tá na hora de sair, tá na hora de viver. A gente não tem tanto tempo de vida. A gente tá com 20 anos, acha que 80 anos é daqui a muito tempo. Mas aí a vida vai acontecendo de uma forma que, se não tiver sabedoria, você é sugado pela vida. Existe uma citação de Ellen White que ela fala como que a nossa vida é diferente, o quão diferente é a nossa vida da vida de um boi que sai pra pastar, É isso. comer, trabalhar e volta pra casa. Não, por favor. E aí o que tal? Olha ali pra câmera. Que tal você se conectar com você mesmo, com a sua essência, com as suas necessidades, com o seu propósito de vida e transformar esse propósito em realidade? Tá na hora de sair da caixinha. Então vamos. Opa! Boa, E vamos lá. boa. E aí? Vamos lá, Kelly. Que bom, que pena, Vamos que tal? lá. Que bom que Deus nos deu sabedoria suficiente para falar sobre esses tópicos. Que tal, Que pena. que pena que a gente ainda tem muito medo e esse medo nos inibe de saber mais sobre outras coisas. Que tal a gente sair da caixinha da nossa mente e se arrojar? Que isso é ser arrojado. Ser cristão é ser arrojado. Então, que Olha tal a aí. gente se arrojar? Gosto disso. Ser cristão é ser arrojado. Amém. Ô, pastorzão. Que bom. Que bom. Que bom é viajar. Pronto. Que bom é viajar e conhecer muitas culturas. E ainda quando você viaja, conhece, mas também compartilha Sim. a palavra do Senhor. Que pena. Que pena que a gente, quando viaja, tem muitas histórias e não dá tempo para contar tantas Isso histórias aí. maravilhosas, como Deus age em todos os lugares. Sim, isso. E o que tal? E o que tal? Que tal colocarmos nas mãos do Senhor? Dizer, Senhor, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? E talvez o Senhor tenha algum lugarzinho, como falamos aqui, no mesmo bairro, na mesma cidade, em outra cidade ou em outro país. Que tal colocarmos nas mãos dele e perguntar, Senhor, vou para onde? Legal, gente. Pra terminar, pra vocês saberem, viu? Do jeito que eu gosto de viajar, nós temos uma coleção em casa de imãs de geladeira. Não é só imãs de um ou outro lugar. É todo lugar que a gente vai, se tem um imã, a gente compra. Nós temos hoje uma coleção de 1.600 imãs. Tá bom? Não cabe mais na geladeira, é uma parede de metal. E isso só pra vocês saberem, cada um faz a sua coleção. Outro é de dinheiro, outro é de moeda, outro é de foto, outro é de caneca, né? Ou de pratos. Eu acho que quem gosta de ter histórias para contar, tem que registrar. Eu desafio você a ter a sua própria coleção de algo, né? Que seja de carimbos no passaporte, né? Ou de alguma coisa que você adquire, mas isso te faz você repassar para as futuras gerações a experiência que você teve. Eu preciso fazer isso. Pastor, olha aí. Sabe por quê? 20 Já tava na anos. hora. Quando me pastor perguntam Luiz. onde você esteve, eu posso contar. E aí, Mas mas não posso provar. mostrar. Não tenho- Mas ainda dá tempo. Não tem uma foto em nenhum lugar. É mesmo? Nenhum lugar. Então, Nenhum aqui lugar. É um fica convite para voltar. Pra voltar. Gente, nós temos que terminar. Como é que diz tchau em turco? Güle güle. Gulê, gulê. E Eita. como é que fala em coreano um tchau? Annyeong. Anhon. Em espanhol? Hasta luego. Hasta luego. Eu falo tchau, gente. Valeu, obrigado, gente, por esse programa tão legal. Curtiu? Esse é o Inverso. E dessa vez, claro, eu quero ver tuas reações, teus comentários. Manda pra alguém que você quer viajar junto, quer ter uma experiência junto, faz um grupo, começa a fazer um plano especial. Conhecer diferentes culturas, é o que foi dito aqui, né? O adventismo, o evangelho, ele é ousado, ele sai da caixa, ele foca para poder expandir, para poder trazer Deus de uma maneira tão especial para tanta gente. Então, quero ouvir tuas histórias, obrigado pela tua presença e a gente se encontra no próximo Inverso, cada um dizendo tchau na sua própria idioma. Vamos lá, 1, 2, 3 e tchau! Valeu, gente!